Olá, quartetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e sejam bem-vindos novamente aos meus comentários do episódio de American Horror Story Double Feature, que é a 10ª temporada. E vamos partir direto para as teorias. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar a notificação, mas se você já é inscrito, vamos logo pro conteúdo. Vamos então para os acontecimentos principais desse episódio, não precisamos falar muito sobre todas as coisas. O episódio começa retomando de onde a gente tinha parado, que foi quando a Alma estava comendo aquele coelho no cemitério, a mãe dela encontrou ela, a Doris, trouxe ela para casa. Daí o episódio começa com a policial da cidade indo querer entrevistar a Alma em casa, porque os vizinhos viram uma garota, criança, chegando em casa toda ensanguentada. Então, o que rolou? Acontece que a cena é cortada pela Doris começando a ter contrações, que foram contrações geradas pelo estresse de toda a situação, e isso faz com que eles tenham que ir pro hospital, e é lá que ela fica o episódio inteiro, ela não aparece mais. Em contrapartida, já que ela não tá mais no episódio, o Harry e a Alma tiveram vários tempos sozinhos ali pra bater um papo e falar: e aí, o que tá rolando? Tu tomou uma pílula? Tomei a pílula, e agora? O que a gente faz? Ao invés de simplesmente ser um pai sensato e falar: você não vai mais tomar, acabou, chega disso, ele entra em um combinado com ela e fala: tá bom, você toma a pílula, mas você não mata ninguém. Eu trago sangue pra você beber e aí fica tudo de boa. Sendo que não fica, né? Mas fica tudo de boa. Então, em uma dessas que ele vai tentar pegar o sangue pra levar pra filha dele, ele acaba sendo sequestrado por um casal que quer filmar uns filmes criminosos, pra não falar de outra forma, e jogar aí na Deep Web. Ponto interessante, esse pedacinho do episódio é muito semelhante com um caso real que acontecia lá nos Estados Unidos em 1887, não, eu falei 800, 1900, me perdi aqui, peraí, vamos voltar. O caso acontecia em 1987 lá nos Estados Unidos, em que um casal realmente sequestrava garotas pequenas para poder fazer filmes criminosos e depois matavam essas garotas e, desovavam os corpos. Esse caso era do Paul Bernardo e da Carla Homolka, então se você gosta de true crime, essas coisas, se não me engano, tem um episódio no podcast do Modus Operandi falando sobre isso. Não tenho certeza, mas tá aí, se você gosta de true crime, isso é um caso real que rolou nos Estados Unidos. Continuando o episódio, o Harry vai novamente se alimentar junto com Austin e com a Sarah, daquele jeito que eles faziam antigamente, só que eles percebem, esse cara tá levando sangue dentro de uma garrafa térmica pra quem? Eles colocam ele contra a parede, ele conta tudo que tá rolando com a filha dele e eles falam: parou, a pílula não é brincadeira, não é pra sair distribuindo não, você não vai dar mais isso pra sua filha. Entram neste combinado, quando o Harry sai do carro, o Austin e a Sarah se entreolham ali e falam: a gente vai ter que matar ele e toda a sua família. Agora sim a gente entra na parte do episódio que eu mais gostei, que foi quando a Úrsula chegou na cidade, a agente de talentos do Harry, pra poder investigar o que tá rolando, que você tá ficando uma pessoa super inspirada, criativa, criando obras-primas, você não era assim, então tem alguma coisa rolando. Ela vai andar ali pela cidade e acaba conhecendo o Mickey, que convence ela a ler os seus roteiros, que no final das contas era um ótimo roteiro, e ela fica também encucada, afinal de contas é um drogado, um cara que é um garoto de programa escrevendo obras-primas aí que poderiam ser vendidas por milhões. O que tá rolando nessa cidade? Ela pergunta pra ele e ele conta toda a verdade. Daí ela tem a ideia: isto precisa ser minha vida, eu vou começar a distribuir isso em Hollywood e ficar trilionária. A Úrsula convence então o Mickey a mostrar pra ela onde é a casa da química, quem tá produzindo essas pílulas. Eles vão até lá e ela oferece: olha, eu te dou 10% de tudo que meus clientes produzirem sob o efeito dessas pílulas. A química obviamente não aceita, porque ela gosta de coisas mais calmas, segundo ela. Ela vai até o Austin e a Sarah e fala: olha, vocês têm que resolver essa situação, isso daqui tá virando uma bagunça, essa festa virou um enterro, então vocês vão ali e vão matar todo mundo, porque chega dessa bagunça. E pra completar o episódio, a Alma fica sozinha em casa com a Úrsula de babá dela, só que a Úrsula, sendo a Úrsula, não tava sendo babá de nada. A policial aproveita esse momento que o Harry saiu de casa pra poder tentar interrogar a garota, que era algo que ela estava tentando desde o começo do episódio, viu a conexão? Olha que coisa bonita. E aí, a Alma mata a policial. Foi rápido, né? Eu achei que fosse demorar mais. E é isso que rolou neste episódio. Vamos partir então para os pontos importantes, teorias e coisas mais? Primeira coisa que eu acho que a gente já tem que começar falando: o momento em que a química apareceu e a gente teve esses entrecortes entre a química falando com... Ela tem nome? Eu não prestei atenção se eles tinham falado o nome dela. Se eles falaram, coloca aqui nos comentários pra mim, me perdi aqui. Mas enfim, a química tava conversando com o Austin e com a Sarah, ao mesmo tempo que ela tava conversando com o Mickey e com a Úrsula. E aí a gente viu algumas coisas interessantes, porque quando eles falam sobre a pílula, o Austin faz o seguinte comentário: ela pode pegar a pílula e fazer uma engenharia reversa para poder descobrir como produzir ela. Só que a química refuta, ela fala: não, ela pode descobrir os ingredientes, mas ela não vai descobrir como eu produzo ela. Então daí já abre um questionamento pra gente: como isso poderia ser feito? Eu tinha pensado no último episódio que a pílula pode ser feita através do metabolismo de alguém, tipo, ela coloca substâncias dentro de alguém ou de alguma criatura, já fica aí a teoria,
e essa criatura metaboliza aquelas substâncias e depois ela extrai o sangue e aí sim ela produz a pílula com isso, sabe? Como se fosse algo assim. A produção que é o ponto importante, não os ingredientes. Acho muito provável que isso possa acontecer. Vale mencionar também que na porta da química tinha uma aldrava em formato de sereia e de golfinho, aquele negócio que usa para poder bater na porta quando não tem campainha. E aí eu comecei a teorizar, né, já que a gente sabe que pode ter sereia, pode ter outro negócio, porque o nome dessa primeira parte é Red Tide, então tem tudo isso, e joguei no Google para poder pesquisar umas mitologias e encontrei algo interessante. Uma lenda diz que Hera, rainha dos deuses, convenceu as sereias a entrar em um concurso de canto com as musas. As musas acabaram ganhando essa competição e então arrancaram todas as penas das sereias, sim, elas eram meio pássaros nessa mitologia, e fizeram uma coroa com elas. Na angústia de perder a competição, as sereias ficaram brancas e caíram no mar em Aptera, que é um lugar lá na Grécia, onde formaram as ilhas na Bahia que eram chamadas de Leucai, que significa The White Ones, ou seja, as brancas. Eu achei muito interessante esse negócio de que as sereias entraram em uma competição contra as musas, sendo que a gente já sabe que a pílula agora está sendo chamada de Muse, né, de musa, e o restaurante local também é chamado de Muse, e tem todo esse negócio de inspiração em volta. Para quem não sabe, as musas eram entidades aí da mitologia que eram meio que a personificação da inspiração, elas traziam as artes e culturas para o mundo. Inclusive existiam vários cultos a essas entidades, então seria possível que talvez a química seja uma musa, ou seja uma sereia, ou eles sejam parte de um culto a essas entidades, então entra aquela questão de poder ter magia ou coisas relacionadas com isso dentro da temporada? Eu anotei aqui também que em um mito específico essas musas são chamadas de ninfas da água. Diz-se que um cavalo alado, o Pégasus, encostou seus cascos no solo, fazendo com que surgissem 4 fontes sagradas, das quais nasceram as musas. Então, tem toda essa estética de coisas relacionadas com água, com sereia e com musas dentro dessas mitologias. É possível que a química seja realmente uma entidade na Terra, ou que ela esteja trabalhando com elas, porque ela comenta sobre essa questão de como que se produz essas pílulas. Talvez ela tenha uma sereia capturada e ela usa a sereia para poder extrair essa substância, porque muitas pessoas estão pensando sobre os alienígenas, inclusive já vou abrir o parênteses para poder falar sobre isso. Eu não acho que essa parte 2 da história seja necessariamente uma parte real. Se for, vai ser interessante também, porque eu sempre quis ver algumas coisas de alienígenas. Mas a estética, toda a maquiagem, as coisas dos aliens, não tá muito realista. Tá parecendo realmente aqueles filmes antigos que usavam alienígenas. Eu acho muito provável que a primeira parte seja essa que a gente tá vendo, e a segunda parte o roteiro, ou do Harry ou do Mickey. E aí os alienígenas entram para poder representar esses pálidos, esses meio vampiros nosferatus que a gente tem na história. Ao invés de usar eles, eles colocam alienígenas. Mas também não sei de nada ainda. Pode ser que existam alienígenas? Pode ser. Neste momento, a gente ainda está muito nessa questão de sereia, de musas, de mitologia. Então vamos pensar mais nisso. O que pode rolar? Aliás, outro parêntese, já vamos aproveitar aqui outras coisas que eu tinha pensado. Eles também comentam no episódio sobre um barco chamado, cadê? Mayflower, que inclusive eu não sabia disso, foi o barco em que os primeiros colonos a se estabelecer nas terras que seriam os futuros Estados Unidos da América chegaram. Então, foram um dos primeiros colonos dos Estados Unidos. É possível que role alguma coisa aí? Eu até pesquisei a história do barco, eles tiveram alguns problemas durante as viagens, tiveram que voltar, e aí fizeram outras viagens, mas nada que pudesse criar uma mitologia de, sei lá, encontraram sereias, caíram no oceano e foram salvos por seres, sei lá o que rolou, mas ainda não sei. O que vocês acham? E por fim, só para comentar uma coisa que a gente já viu na prévia do próximo episódio, é que a gente vai ter muito flashback aí, vendo como que a Sarah Cunningham virou a Belle Noir e como que o Austin virou o Austin realmente, quando a química ofereceu a pílula para eles pela primeira vez. Então a gente vai ter essa história acontecendo. A questão que eu percebi também, mas eu ainda não consegui colocar meu dedo no que pode ser aquilo, é o fato dela estar usando o mesmo colar, tanto nos dias atuais, quando a Úrsula foi ver ela, quanto nessa prévia do próximo episódio, que é um flashback. Eu até tentei encontrar algum símbolo que parecesse, eu vou colocar a foto aqui do colar, que ela tá usando. Se algum de vocês souberem alguma coisa sobre essa simbologia, já coloca aqui pra mim, mas
Alguma coisa tem, mas eu ainda não sei o que. E é isso, infelizmente esse episódio não deu muita base pra gente criar nenhuma outra teoria, por enquanto é isso que eu tô pensando. Acho que essa mitologia das sereias contra as musas pode ser muito aplicada, quem sabe a química não tem alguma coisa de sereia e essa competição que rolou com as musas, sei lá, já tô viajando demais, vou até me cortar aqui porque eu acho que não é. É isso, não tem mais o que dizer. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Vai que alguma coisa que eu falei vocês consigam complementar com outra informação que vocês têm. Então comentem aqui embaixo as suas teorias. Se você gostou do vídeo de hoje, já clica em gostei, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa a notificação, aquelas coisas todas. E se puder, compartilha, ajuda a divulgar o meu canal aqui pro mundo inteiro. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio.